Happy Land. Ai, legal, vovô. Então vamos logo. Ah, espere. É o seguinte, aqui as crianças podem se perder, então tem que ficar bem juntinho com o vovô aqui, tá bom? Pode deixar, ainda mais que o senhor falou que tem um lobo mal por aí. Ai, é verdade! Tem lobo, tem chapéuzinho, tem muita coisa aqui que pode acontecer. Então vem comigo, vamos devagar, meninos venceremos. Ai. Gente, olha só, sejam bem-vindos ao Happy Land. E assim, deixa eu ver, você percebeu, Zé, que Happy Land é uma palavra em inglês? Não é espanhol, não? Não, é inglês. E será que a Juju, a nossa menina inteligente, sabe o que significa? Olha, eu acho que no literal seria feliz terra, né? Feliz assim. Mas, como tem que deixar bonitinho, né? Então seria terra da felicidade, certo? Certíssimo, adorou, vovô. Eu também, então já que aqui é a terra da felicidade, vamos ser felizes, gente. Vamos lá, vamos entrar no parque. Mãozinha pro vovô, mãozinha pro vovô. Doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. E eu ouvi dizer que estão atrás de mim. Eles pensam que me pegam, mas estão redondamente enganados. Gostou da apresentação? Ai, eu amei, viu, Vitória? E você, Zoe? Ai, você ainda pergunta, eu fiquei apaixonada na peça, inclusive. Vovô, leva a gente pra ver os personagens. Vocês ficam falando dessas coisas todas, eu fico todo, tudo bagunçado. Olha quem está ali. Vamos lá, só um pouquinho devagar, minha neta, devagar. Juju, não fica pra trás. Eu não fico do lado desse moço, não. Você tá com medo do lobo? Ai, meu Deus, fica daqui melhor. Então, Zoe, você disse que quem era corajosa? A Chapeuzinho, eu teria saído correndo. Por que você não saiu correndo? Porque a gente tem que ser corajosa e enfrentar os nossos medos, não é verdade? É super verdade. E eu prestei atenção na dancinha da vovó. A senhora já fez aula de dança? Ah, sim, minha filha. Quando eu era mais nova, eu era a melhor dançarina da cidade, sabia? Pergunte pra ela se eu posso participar dessas aulas. Eu adoro uma dancinha. O senhor adora uma dancinha ou talvez o vovô esteja apaixonado pela vovó? Meu Deus do céu. Você aceita o vovô depois dançar com a senhora? Ai, com certeza. Vovô, que assanhamento, senhor. Você tem seu blush lá, eu posso também ter meu blush. Não, senhor, o senhor não pode, o senhor já está de idade. É de idade? De idade tá esse moço bem aqui do meu lado. Eu estou morrendo de medo. Mas, vovô, se você dançar com a vovó, o lobo vai te pegar, viu? Eu vou sair daqui. Não, vovó! A gente tem que... eu achei que a senhora ia embora. Assanhado, ele. Seu lobo, se o vovô dançar com a vovó, você vai correr atrás dele? É com certeza. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer miau. Então, se você vir do meu lado, eu já sei o que fazer. Eu chamo o caçador. Isso mesmo. Vovô, se a gente for pra outro lugar pra você poder dançar com a vovó escondido do lobo. Eu acho isso uma excelente ideia. Mas então, só pergunte para aquele moço, caso o lobo mal venha até nós, como a gente faz pra se salvar, né? É verdade, o que a gente faz? Vocês não se preocupem que eu já dei um jeito no lobo mau. Caso ele aparecer, chame o Adamastor, o caçador. É bom, a gente chama o encanador. Adamastor. Adamastor. Então, lobo, a gente já vai embora, tá? Fica, porque eu estou com muita fome. A gente vai embora. Tchau.
aqui do meu lado é o Vinícius Borges da Imagine Eventos. Vinícius, olha, eu adorei o parque, aliás, estou adorando e fiquei sabendo, é verdade que você é responsável pelo entretenimento dos personagens, É isso mesmo. Olá, galerinha, tudo bem? Sim, nós somos responsáveis, eu Imagine, por todos os personagens presentes que vão receber vocês aqui no parque e responsável por todas as atrações que estão acontecendo aqui, hein? Ai, que legal! E assim, será que você poderia citar alguns outros personagens que já passaram por aqui e também que ainda vão passar? Claro! Já passaram por aqui vários personagens, assim como o Rei Leão, os Bolofofos, que é o maior sucesso no YouTube, filme da Disney, super-heróis, princesas e muitas outras coisas. Ai, que legal! Mas agora eu queria saber, o que o público pode esperar de tudo? Aí pode esperar o melhor, com certeza, viu? A gente está preparando tudo com muito carinho. Os meninos estão muito focados, ensaiando para fazer uma apresentação bem incrível para vocês. Venham com bastante energia, que eles estão com bastante energias para passar para vocês. Nossa, Vinícius, me conta, qual é a reação da criançada ao ver aqueles personagens vivinhos da Silva? Isso para nós é o mais gratificante, porque a gente está de personagem e ter a resposta das crianças, o olhinho enchendo d'água, o sorriso estampado no rosto, não tem preço no mundo que pague isso. É a nossa maior satisfação e gratidão. E se por acaso o pessoal de casa quiser entrar em contato com a Imagine Eventos, como que eles podem fazer? É só ir no nosso Instagram, que é Imagine Evento, chamar no direct, que alguém responsável pela equipe vai atender vocês e passar nosso orçamento. Isso mesmo! E agora, gente, eu vi que vai ter mais personagens ali. Vamos lá, Ai, vamos! Licença, senhor Vinícius, mas eu preciso comer uma broa, já volto. Muito obrigada, Vinícius! Vamos, Tchau, gente! tchau. Vamos! A mãozinha! Agora nós estamos aqui com o Tyrone, que vai falar pra gente um pouquinho sobre o parque. Eu tenho certeza que as crianças estavam ansiosas pra sair de casa, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então explica pro pessoal o que é e pra que é o Happyland. Primeiramente, obrigado por vocês estarem presentes aí no nosso parque. E o intuito de nós termos montado o Happyland é isso. Diante desse estado pandêmico, nós analisamos aí a necessidade de proporcionar entretenimento para as crianças, né? Com certeza os pais ficaram aí sem opções, tiveram que ficar em casa por vários dias. Então, diante disso, nós estudamos a viabilidade e montamos um parque aí totalmente com as características aí para atender a criançada. E por que as crianças? Por que o público infantil? Então, hoje nós percebemos o tanto que a Happyland tem a importância de ter história, né? De fazermos histórias, na verdade. E isso no ambiente infantil é algo muito importante, porque a gente está pegando o crescimento, está pegando o entendimento da criança. Então, quando nós criamos o parque, nós tentamos vender magia. Por isso que a gente até brinca que é o nosso mundo encantado, né? Então, o nosso público, sem dúvidas, tinha que ser crianças aí de 2 a 12 anos, né? Isso mesmo, e se o pessoal de casa se interessar e quiser vir conhecer o parque, onde vocês estão localizados e qual é o horário de funcionamento? A Happyland está localizada aqui na Pecuária, né? Na Pecuária de Goiânia, na SGPA. Nós estamos funcionando de sexta a domingo, das 16 às 22. E nós estamos com as vendas no Balada App ou no Comiquet da T4, a venda física no Comiquet da T4. E até quando que vocês vão ficar aqui? Nós íamos ficar até dia 15 de agosto, né? Mas diante a aceitação do evento e a grande procura, nós vamos ficar até dia 7 de setembro. E vamos encerrar dia 7 de setembro, mas já estamos preparados para o Natal. Nós vamos fazer a Happyland Natal Encantado. Então a gente tem muito ainda aí para oferecer para vocês. Ai, que lindo! E é claro que a gente também vai vir aqui no Natal fazer uma matéria, porque eu tenho certeza que vai ser lindo. Mas eu tenho certeza também que o pessoal deve estar preocupado em relação à segurança por causa do corona. Como que está sendo aqui com tudo isso? Então, um dos motivos, né, de nós termos que abrir mais datas
foi porque nós estamos trabalhando somente com 30% da capacidade do parque. Então, num dia que ia lotar com 2.000, 3.000 pessoas, a gente não está podendo, nós estamos trabalhando apenas com 30%. Então, nós vamos até dia 7 de setembro e estamos respeitando todos os protocolos de segurança. Álcool em gel, uso de máscara, distanciamento, então assim, a gente ficou bem atento a isso. Tanto que nós temos hoje como parceiro, a Prefeitura de Goiânia é um grande parceiro nosso. E se o pessoal de casa quiser acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais, vocês têm redes sociais? Nós temos o Instagram, é @HappyLandGoiânia. Isso mesmo, tá passando aqui na tela. Muitíssimo obrigada pela entrevista e agora eu vou lá me divertir mais um pouquinho, tá bom? Obrigado, agora daqui 20 minutos nós vamos ter a queima de fogos aí, eu espero que vocês mostrem e sejam bem-vindos à Happyland. Muito obrigada, vamos lá, gente! Neste lindo dia, não é, Mickey? É verdade, Minnie! E vocês sabiam, crianças, que eu adoro viajar? Viver grandes aventuras! Descobrir e pular obstáculos! Isso é tão divertido! E olha, eu estou super ansioso para desbravar e iniciar nossa viagem! Vem comigo! Venham! Oh, meu Deus, deixa eu entrar no meio, por favor! Olha só! É verdade que vocês trouxeram, ó, esse frio! Não é mesmo? Pois é, Juju, você queria fazer uma pergunta pro Ronaldo? É isso mesmo, eu queria saber por que ele veio pra Goiânia dizendo que não veio. Na verdade, por quê? Eu acho que a essa vai ter que responder, né, Joey? Foi você que trouxe o Bill pra Goiânia. Eu não vou poder mentir, gente. Foi sim, mas logo tá indo embora. Você pode ficar despreocupado. Eu ia pedir pra trazer de novo. Você gosta de frio? Sim! Mas olha só, pra encerrar, que tal a gente tirar aquela selfie, pessoal? Vamos lá? Só se for agora! Você fica falando, eu estou aqui procurando a vovó Janérica, porque ela desapareceu e ela ia me levar pro bailão hoje. Olha só, a vovó já foi embora há muito tempo. Mas foi no castelo que eu encontrei ela, uai. Pois é, vovó, mas ela já foi embora. Provavelmente ela já veio. Por que vocês sumiram do nada? É porque a vovó tá em busca da vovó. Eu tava procurando uma vovó pra sonho, uai. Não, eu não quero uma vovó, só um doce já dá trabalho demais, vovó. Mas Oi, o que você tava fazendo aqui, hein? Eu tava atrás do vovô. Sei. Então, fica atrás de mim, sabe por quê? Porque eu vou atrás da vovó. Calma, vovó tá aqui. Agora a próxima atração é o corpo mecânico. Quem vai primeiro? Acho que pode ser eu. Tá bom, então fica ali na frente na fila, depois vai a Zoe e depois vai eu. Vamos ver quem vai ficar mais tempo, hein? Vai ser eu.